Seja muito bem-vindo ao canal Redação Enem, meu nome é Pedro Marô e hoje a gente vai dar sequência a esses vídeos destinados a fazer correções de redações estilo Enem. Então se você quer mandar também a sua redação para ela ser corrigida aqui, eu vou deixar o link do vídeo em que eu te explico como que você vai fazer isso aqui em cima no card que vai aparecer. Então lá eu vou te explicar como você vai me mandar e é muito simples, muito rápido e é gratuito. Então aproveite essa oportunidade e participa também. Então hoje a gente tem aqui o Carlos Eduardo, do terceiro ano de Mimoso do Sul, Espírito Santo, em que ele trouxe a discussão do ensino à distância, mais uma vez aparecendo aí nessas nossas correções. Então vamos ver como é que ele escreveu esse texto. Já dizia Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo. Com as aulas à distância, ficou mais fácil acessar conteúdos específicos de qualquer lugar e hora, porém existem obstáculos para grande parte dos alunos. Desde que implementaram tecnologia e educação, ficou muito mais fácil aprender e ensinar. Existem inúmeras causas que podem acarretar no ensino à distância. Uma das principais que leva o aluno a optar este modo de conhecimento é a necessidade de trabalhar durante um período em que ele não se encontra no ambiente escolar. Em 2014, foi registrado pela ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância, 3,8 milhões de matrículas à distância no Brasil. O outro motivo é a nossa triste realidade, onde muitos estudantes estão recebendo o seu devido aprendizado diariamente online, mas muitos dos alunos não estão satisfeitos com essa mudança. Consequentemente, o ensino à distância traz junto dele os benefícios e os malefícios existentes. Os benefícios e os malefícios. Existem muitos empecilhos que mostram para a sociedade brasileira que a tecnologia não abrange o número necessário de estudantes. Cada aluno tem suas dificuldades, porém encontra-se milhares de alunos que não têm acesso ao meio digital e à internet. De acordo com o Centro de Consultoria e Dados, cerca de 17% dos estudantes, que equivalem a mais de 6 milhões de pessoas, não têm acesso à internet em pleno século XXI. Porém, medidas são necessárias para resolver o impasse. Por isso, o Ministério da Educação deve apresentar uma proposta à Câmara dos Deputados para facilitar o acesso aos conteúdos para os estudantes. Na proposta de lei apresentada pelo MEC, deve ser explícito que os estudantes necessitam, onde o centro escolar responsável pelo aluno deve manter o mesmo informado e com matéria em dia logo após o professor liberá-la. Espera-se, com essa medida, que os desafios da educação à distância sejam freados no Brasil. Então, essa foi a redação. Vamos lá ver quais os comentários sobre esse texto. Então, vamos lá. Já dizia Nelson Mandela, a educação. Então, toda vez que você for introduzir uma figura de autoridade, você fazer uma citação, você tem que iniciar essa referência de uma maneira correta, né? Então, assim, já dizia muito informal. Seria muito melhor se você usasse segundo Nelson Mandela, e aí você diria o que ele tem para dizer. E aí eu coloquei no final dessa citação o ponto, que na verdade é o ponto da citação, e você também está terminando uma frase. Então você teria que colocar um ponto final da sua frase, e não apenas da sua citação. Com as aulas à distância, você aí faltou colocar a crase, né? Então, tipo, aulas à distância é uma modalidade de educação, uma modalidade de aula, é um tipo de modo à distância, e nesse caso você pediria a crase. Então, faltou aí você pontuar corretamente. E logo em seguida você faltou colocar uma vírgula, porque você está contextualizando alguma coisa, você vai tá dando uma referência, você está dando um recorte. Com as aulas à distância, vírgula, ficou mais fácil acessar conteúdos. Então, eu vou estar falando disso aqui. Eu vou falar sobre esse ponto. Então, você teria que colocar a vírgula para delimitar esse recorte dentro do seu período. Ficou mais fácil. Esse mais fácil, ele é pouco formal. A redação do Enem, ela pede uma linguagem denotativa, em que você sempre vai usar uma linguagem objetiva, você não vai, como é que se diz, abordar palavras ou conceitos que estejam abertos à interpretação. Você tem que sempre se ater ao que as palavras de fato significam. E quando você traz mais fácil, o que é mais fácil para mim pode não ser mais fácil para você do que ser mais fácil para uma outra pessoa. Então, pode não ser mais fácil para o corretor. Então, essa questão de ter uma diferenciação dependendo de quem está lendo e abrir o debate, ela não é uma coisa muito bem-vinda. Geralmente você quer uma linguagem mais direta e o mais fácil ele vai contra essa ideia. Acessar conteúdos específicos de qualquer lugar e hora. Isso é muito vago, isso é uma coisa assim, de qualquer lugar e hora é muito clichêzão, entendeu? É melhor que você fale de uma maneira um pouco mais objetiva.
O que é acessar de qualquer lugar e hora? É você ter uma acessibilidade boa, é você ter uma é viável. Então tem outras palavras que você consegue passar essa ideia de qualquer lugar e hora e ficaria uma coisa muito mais formal. Porém, existem obstáculos para grande parte dos alunos. Quanto é grande parte dos alunos? De novo, é uma coisa muito vaga. Toda vez que você vai dar uma noção de número, quantidade, intensidade, você tem que ter um cuidado para aquilo que você está dizendo não ficar uma coisa muito jogada. Então, grande parte, de onde você tirou essa informação? O quanto é grande parte? 1 milhão é grande parte, 50 milhões é grande parte, quanto é grande parte? Então você precisa ser um pouco mais específico. E aí o que eu marquei? Você contextualizou, mas você não apresentou a sua tese. Se a introdução é um momento em que você vai mostrar para o corretor sobre o que você vai falar, e ela é composta da contextualização e a apresentação da tese, sendo a tese o seu posicionamento, você aqui não fez isso. Você falou do Nelson Mandela, você falou da ensino à distância, tá bom, mas dentro desse contexto de ensino à distância e de dificuldade, o que você vai trazer? Quais são os problemas que você vai levantar? Quais são os problemas que você vai abordar ao longo da sua argumentação? Então, por conta disso, a sua tese, a sua introdução, ela não cumpre o papel de apresentar para a pessoa qual é o posicionamento que você vai ter no problema, sobre quais problemas você vai discutir. Isso é uma coisa que não fica clara e com certeza vai trazer consequências ao longo do seu texto, já que a argumentação é a defesa de uma ideia. Se você não trouxe essa ideia, certamente seu texto vai sofrer ao longo desse desenvolvimento. Então vamos seguir. E aí, logo de cara, você vê que antes de eu começar a ler, eu coloquei um colchete para começar essa frase. Eu quero que você perceba o tamanho dessa frase. Ela vai desde que até a distância no Brasil. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas de computador. E eu sempre falo que a linha do computador é muito mais. Ela é muito curtinha em relação à linha do papel. A linha do papel você teria uma frase gigantesca. Então você vê com essas barrinhas vermelhas que eu coloquei dentro desse período, quantas vezes eu consegui dividir esse período em períodos menores, que facilitaria muito essa questão da leitura, facilitaria a exposição das coisas que você quer trazer. Então, sempre fique atento ao tamanho do período, você fazer o menor período possível para passar a ideia que você quer passar. Essa é a questão. Quanto maior o período, mais confuso, mais chance de você se perder, então não é uma coisa boa. Mas vamos ler. Desde que implementaram tecnologia, desde que, quando foi esse momento? Que circunstância foi essa? Então, sempre quando você faz essas afirmações vagas, isso é uma coisa que ela, de certa maneira, o seu texto perde credibilidade. Então, você está jogando uma coisa muito solta, desde que implementaram. Tá, é tipo que nem falar assim, desde que o homem é homem. Desde quando o homem é homem? Desde que o mundo é mundo, desde os primórdios da humanidade. Essas frases em que você deixa aberto uma coisa que não é definida, você está dizendo por dizer. Então, assim, você poderia, assim, com o advento da tecnologia, o advento da tecnologia é uma coisa muito mais formal, entendeu? Com a revolução técnico-científico-informacional, a implementação da tecnologia, entende? Você dá uma outra cara para essa introdução. A tecnologia à distância ficou muito mais fácil aprender e ensinar. Aí eu coloquei a sugestão de você pausar. E aí o comentário, a distância, a educação, implementar alguma coisa a outra, nesse caso seria, você teria que ter a vírgula, ficou muito mais fácil de novo, subjetivo e informal. Subjetivo porque o que é fácil para você pode não ser fácil para mim, informal porque não traz o caráter sério e objetivo da redação do Enem. Então, por essa razão eu pontuei isso. E aí a sugestão de você iniciar um outro período. Existem inúmeras causas que podem acarretar no ensino à distância. Acarretar é um verbo transitivo direto, então você não precisaria colocar a preposição em, porque o no é a junção de em mais o artigo definido o. Então, já que é um verbo transitivo direto, ele não pede preposição, é acarretar o ensino à distância. E ali eu não deixei de pontuar, mas faltou uma crase em ensino à distância também. Então, assim, estudar essa questão da regência para você não cometer mais esses tipos de erros. Esses erros. Existem inúmeras causas que podem acarretar no ensino à distância. Uma das principais, e aí você poderia ter colocado uma outra conjunção, porque você vai exemplificar, né? Então, poderia ter colocado um outro conectivo que ia dar uma noção um pouco mais formal à redação. Que leva o aluno, leva também a um verbo muito informal, que induz,
conduz o aluno a optar, e aí faltou o por este modo de conhecimento, né? Da maneira como você tinha posto, optar este modo, faltou a palavrinha para dar essa ligação que o próprio verbo pede. O aluno, e aí de novo eu sublinhei aluno, de certa maneira uma repetição que você pode evitar. A optar por esse modo de conhecimento é a necessidade de trabalhar durante um período que ele não se encontra no ambiente escolar. Está ficando muito solto, eu não sei do que você está falando, eu não sei do que você quer falar. Você fala de implementar tecnologia, você fala de várias causas que vão induzir a pessoa a optar pelo ensino à distância. Uma das principais que é a questão do trabalho, mas aí vem uma reflexão um pouco mais profunda. Até que ponto isso é uma opção e não como é que se diz? É a única opção que resta. Até que ponto isso é uma escolha e não uma escolha mandatória, do tipo, você não tem mais opção, só tem, a sua única alternativa é você fazer isso à distância. E que problema, porque essas pessoas que estão nessa nessa impossibilidade de escolher, certamente também tem outros problemas ou outras problemáticas que relacionam-se com, que nem você cita adiante, a questão da internet. Mas você vê, a diferença, como eu estou dizendo e como você está falando, é que, como eu estou falando, existe uma conexão entre as ideias. Uma é causa da outra, que acarreta a outra e que aí induz outro problema. Agora, a maneira como você está colocando, você está jogando esses dados. E tem tecnologia, e tem inúmeras causas, e uma das principais, e aí a associação trouxe um dado. Não tem uma conexão entre por que uma coisa tem a ver com a outra, entende? Então, em 2014, aí antes disso eu propus que você colocasse um período aí, começasse um novo período, foi registrado pela ABED. De novo, eu sempre falo, se você não vai repetir uma sigla ou um termo ao longo de todo o seu texto, não tem motivo para você usar uma sigla. Seria muito mais fácil se você colocasse pela Associação Brasileira de Educação à Distância, ponto. Se você não vai falar dela de novo, para que você vai dizer que essa associação tem como sigla ABED? Se você não vai dizer isso depois, você está perdendo linha, perdendo espaço, dando informação desnecessária. Não precisa fazer isso. 3,8 milhões de matrículas, faltou acento, à distância, faltou a crase no Brasil. Então você vê, só agora, depois de todas essas ponderações, que a gente terminou o seu primeiro período. Olha que coisa, é muito grande. Então você teria, de novo, que subdividir para ficar muito mais agradável a leitura. E de resto, eu acho que, em termos não só estruturais, mas no termo argumentativo da coisa, foi o que eu ponderei lá embaixo. Fluxo de ideias que foi comprometido, muitos dados, pouca argumentação. Você fala muita coisa, mas você não explica por que você está dizendo essas coisas que você está dizendo defendem o quê? Você vê por que a falta da tese é um problema? Porque se você não sabe o que você vai falar, aí você vai defender o quê? Entende? Por isso que você precisa definir o que você vai dizer, o seu posicionamento, para a argumentação ter um sentido. Ela está defendendo alguma coisa. Aí o outro motivo, ou seja, o uso conectivo, é muito melhor que você, além disso, por outro lado, enfim, outros conectivos que vão dar essa ideia. Não substitua por palavras que não têm essa cara de conectivo, ou essa função. É a nossa triste realidade, de novo subjetivo. Tire as coisas subjetivas do seu texto. Onde não se usa onde. Você só vai usar onde quando você quiser se referir de fato a um lugar. O Brasil, onde as desigualdades são muito presentes, e aí você realmente está falando de um lugar. Agora, quando você não está falando de um lugar, o onde, como pronome relativo, pode ser substituído pelo na qual. Então, olha só, essa triste realidade na qual muitos estudantes estão recebendo o seu devido aprendizado diariamente online. Então, você vê que é uma linguagem muito melhor. Então, fica essa dica. O onde substituído por na qual, sempre quando você estiver fazendo uma referência que é um lugar, que não é um lugar. E aí, nesse caso, você substitui. Muitos estudantes estão recebendo o devido aprendizado diariamente online. Qual a fonte dessa informação? O que é devido aprendizado? De onde você tirou que eles estão recebendo isso diariamente online? Você tirou essa informação de onde? Você trouxe um dado, você trouxe uma informação e você não embasou com nada. E você simplesmente disse. Então é complicado você fazer um texto assim. Mas muitos dos alunos não estão satisfeitos. De novo, subjetivo, ou seja, o que é estar satisfeito? Vago no sentido de
isso é uma coisa muito solta, não está satisfeito, tá, mas e aí, o que tem a ver essa informação? E de novo, fonte dessa informação, de onde você tirou que eles não estão satisfeitos? Você precisa dizer de onde você tira as coisas que você fala. Você, como aluno, candidato do Enem, não tem autoridade para simplesmente dizer e aquilo que você disse é ser respeitado. Você sempre tem que embasar aquilo que você está dizendo. Mas muitos alunos não estão satisfeitos com essa mudança. Então, resumindo esse parágrafo, você disse muitas coisas, você colocou duas ideias, você começou dizendo sobre implementação de tecnologia e depois você falou sobre não estar recebendo o devido aprendizado. Você trouxe duas ideias dentro de um mesmo parágrafo, o que não é uma coisa muito boa de se fazer, porque você tem que aprofundar as ideias que você traz. Senão elas ficam com essa característica de na verdade, você está dizendo uma coisa e ela não ter continuidade, ela não ter aprofundamento, ela não tem embasamento, e aí dá a sensação que eu falei. Então vamos seguir para o seu segundo parágrafo de argumentação. Consequentemente, advérbio de modo, então você teria que colocar aí a vírgula delimitando, o ensino à distância, mais uma vez, teria que colocar a crase, traz junto dele, você pode pensar que o ensino à distância traz junto dele, literalmente, ele pega o ensino à distância personificado, pega benefícios e malefícios? Não, então traz junto dele, além de ser informal, não pode ser usado na redação, porque não tem o seu entendimento literal, entendeu? Você poderia ter usado outra expressão que trouxesse esse entendimento. O ensino à distância, como é que eu posso dizer? O ensino à distância acarreta benefícios e malefícios. Você poderia falar outras coisas que, assim, está relacionado, enfim, outros parâmetros que você poderia ter usado, que na verdade dariam um aspecto muito mais formal para o seu texto. E aí, de novo, eu sugeri que você colocasse encerrasse o período e começasse outro. Existem muitos empecilhos, essa palavra foi escrita errada, empecilhos, que mostra para a sociedade brasileira. Então, assim, empecilhos que mostra, então tá errada. Se a gente fosse colocar isso na concordância correta, existem muitos empecilhos que mostram para a sociedade brasileira, então você faltou acertar a concordância verbal. Que a tecnologia não abrange o número necessário de estudantes. Outra sugestão de você, ponto. Começa outro período. Cada aluno tem suas dificuldades, aí você teria que colocar um conectivo, porém encontra-se milhares de alunos. E aí você errou de novo essa questão da concordância, porque milhares em relação ao verbo encontrar, ele é sujeito. E aí tem sempre uma coisa clássica que as pessoas falam, um verbo transitivo direto seguido de uma partícula C, ela vai estar sucedida do sujeito. Então, milhares de alunos são encontrados, e aí nessa forma encontram-se milhares de alunos. E aí faltou aí a concordância. De alunos que não tem, então já que tem faz referência a alunos e aluno está no plural, o tem no plural tem acento circunflexo. Acesso ao meio digital e à internet, aí eu até não pontuei, a internet teria que ter uma crase. Então, você fala várias coisas e eu acho assim que o que te falta é ter uma clareza no que você quer dizer. E de novo, a clareza você teria se você lá no início do texto tivesse definido o que você abordaria no seu texto, você tivesse exposto a sua tese. O que eu vou falar? Qual é o meu posicionamento? Quais vão ser os dois problemas que eu vou levantar? Então, eu acho que nesse sentido, você teria que ser um pouco mais claro o que você está dizendo. Benefícios e malefícios, empecilhos, não atinge o número suficiente de estudantes, cada um tem uma dificuldade, você está me dando vários dados, aí você na sequência, você me dá mais dados, de acordo com o centro de consultoria e dados, que credibilidade tem em dados? Eu não conheço dados, não que eu tenha que conhecer. Quando eu falo que eu não conheço, eu digo, é uma fonte que, se ela não tem por si só credibilidade, ela não é uma fonte conhecida, as pessoas, você fala e elas automaticamente conhecem, você precisa se questionar se realmente ela é uma fonte adequada ou se você precisa dar mais informações sobre o que é essa fonte. No meu entendimento de correção, eu sempre acho que você tem que trazer uma fonte que tem credibilidade. Porque senão, é como se você fosse na internet, pegou qualquer site e você pegou uma informação. E isso é uma outra coisa que eu gosto de pontuar.
essa coisa de você fazer uma redação. Ah, eu não sei sobre isso. E você vai no Google, pesquisa sobre o assunto, encontra qualquer site, isso não te ajuda a fazer redação. Talvez te ajude a fazer redação naquele momento que você esteja fazendo a redação, para você conseguir construir isso para de argumentação. Só que qual o objetivo de você estudar? Você tem que procurar uma informação para que aquela pesquisa ela fique guardada dentro de você. Será que daqui a uma semana você lembra esse dado da consultoria e dados, que cerca de 17% dos estudantes, ou então o dado da Associação Brasileira de 3,8 milhões de estudantes? Será que você vai lembrar esse dado? Então é muito mais interessante que você faça um estudo e a sua pesquisa ela te embase para você lembrar de um conceito, lembrar de uma ideia quando você estiver fazendo a prova. É por isso que você estuda assim. As pessoas estudam muito errado pegando dados que na verdade não vão acrescentar. Você vai escrever esse texto e quando você tiver que escrever um próximo texto, se eu falar assim, ó, escreve de novo sobre educação à distância, você não vai lembrar desse dado. Então o que eu acho que você precisa entender que quais são as fontes que você tem que buscar para realmente enriquecer a sua discussão. Porque, de novo, e uma outra coisa, você entender a diferença entre expor e argumentar. São coisas diferentes. Exposição é diferente de argumentação. Você expor, simplesmente falar ideias, não é argumentar. Argumentar é você pegar várias ideias e, de maneira conectada e lógica, você defender um ponto de vista. Então, você simplesmente levantar dados é uma parte da argumentação, é uma parte de repertório externo e que, por si só, não tem a forma de argumento, entendeu? E, de novo, quais as consequências desse problema? Você fala isso tudo e beleza. Me dá detalhes sobre que malefícios são esses. Quais são as ramificações desse problema, entendeu? Então, tipo, eu preciso um pouco mais de conteúdo que você esteja falando, simplesmente do que dados, e você simplesmente jogar essas coisas. Mas vamos seguir, vamos para a sua conclusão. Porém, eu acho que é completamente inadequado aqui, porque o porém, ele é um contraponto, ele de contraste, ele dá uma ideia de oposição. E, na verdade, você não quer trazer na sua conclusão uma ideia de oposição, você quer concluir, você quer fechar o seu raciocínio. Então, percebe-se, portanto, entende-se por conseguinte, logo, até o logo, que nem tem uma força tão grande para começar um parágrafo, mas qualquer coisa que desse essa ideia de um aspecto conclusivo. Medidas são necessárias para resolver, aí eu entendi que deve ter digitado errado, o impasse. Por isso, o Ministério da Educação, quem deve fazer, deve o quê? Fazer o quê? Apresentar uma proposta à Câmara dos Deputados, aí faltou uma crase, para facilitar o acesso dos estudantes. 4. Quais os efeitos, né? Para facilitar o acesso dos estudantes aos conteúdos para os estudantes. 5. Aí você vê que olha o tamanho desse período, vai de na proposta até após o professor liberá-la. São 4 linhas. Então 5 é o que? Detalhamento. Na proposta de lei apresentada pelo MEC. E aí olha que coisa engraçada. Você lá em cima, você fala de ABED, mas você... E aí ABED, e aí detalha o que significa ABED. E você não vai usar depois a badge no seu texto, mas você detalha. Agora que quando você quer explicar o Ministério da Educação, você não fala qual é a sigla do Ministério da Educação e em seguida você faz referência ao MEC, só que você não explicou o que é MEC. Tudo bem que é uma sigla conhecida, mas entende o que eu estou dizendo? Se você vai repetir aquilo, faz sentido você colocar a sigla. Agora, o que não pode acontecer é o primeiro caso, que foi você colocar a sigla e você não vai repetir, e esse segundo caso, que você vai repetir e você não coloca a sigla, entende? Então, você precisaria ter detalhado o que é MEC, por mais que seja óbvio. Na proposta da lei apresentada pelo MEC, deve ser explícito o que os estudantes necessitam, onde o centro escolar responsável pelo aluno deve manter o mesmo formato com a matéria em dia logo após. Essa frase, ela está muito mal estruturada, eu não consigo entender o que significa isso. Eu acho que você precisa escrever de uma maneira um pouco mais clara. Eu acho que você precisa definir o que você quer falar e ir aumentando complexidade. Então, o que eu quero falar? Que a lei tem que explicitar o quê? Tem que explicitar qual que vai ser a dinâmica. Tá, o que vai ser essa dinâmica? O que está relacionado a essa dinâmica? Está relacionado a saber qual é a escola de referência, está relacionado a um acompanhamento pedagógico, está relacionado a um acompanhamento de progressão do curso. Beleza, então como é que eu coloco isso numa frase? Porque da maneira como você colocou, tá uma sucessão de ideias que eu não consigo entender de maneira clara, entende?
E assim, seguindo, espera-se, e aí de duas coisas, ou você tira essa vírgula e coloca o quê? Espera-se que com essa medida os desafios da educação à distância sejam freados, é, é, sejam freados no Brasil. Então, aí tem um erro de concordância, ou espera-se, vírgula, que com essa medida, vírgula, os desafios, aí teria que saber o que você preferiria. Mas, de qualquer maneira, você se equivocou na sua pontuação. Os desafios da educação à distância, faltou acréscimo mais uma vez, os desafios sejam freados no Brasil. Entendeu? Então, assim, faltou de novo a concordância. Eu acho que esses são os pontos que eu acho que para a sua redação, que a sua redação precisa melhorar. E dito isso, vamos ver o que eu te dei de nota em cada competência e a sua nota final. Então, em relação à norma culta, o que eu pontuei? Eu acho que você teve grandes desvios gramaticais, grande quantidade de desvios gramaticais, muita crase, marcas de oralidade, pontuação, escreveu algumas palavras erradas, falou de uma maneira que não era pertinente a redação do Enem, o que ele pede, e por essas razões eu te dei 80 pontos. Em relação à estrutura da argumentação, de você entender o tipo do texto, que é uma argumentação, que é uma linguagem formal, eu acho que você entendeu mais ou menos, porque você muitas vezes expôs dados e você não argumentou, e por outro lado, você não mostrou a sua tese, entendeu? Então no 120 tem aí, falha ao explicitar a tese, só que você fez isso mais outras coisas que eu achei que você precisou tomar um 80, porque eu acho que fica mais condizente com o texto que você me apresentou, entendeu? Eu acho que você não explorou da maneira como você poderia ter explorado e você não respeitou, de certa maneira, a argumentação. A argumentação falha ou apenas dissertação, que foi o que você fez ao longo desse texto. Na argumentação número 3, aí a gente tem que eu te dei 40 pontos, a sua argumentação não defendeu um ponto de vista pelo simples fato de você não ter levantado qual era o seu ponto de vista. Lembra que eu falei que se você não colocar a sua tese, todo o texto sofre, todo o texto desmorona, porque se você não tem um norte sobre o que você vai falar, como é que eu vou entender se você está defendendo um ponto de vista se você não apresentou esse ponto de vista? Então, não ocorre defesa de um ponto de vista. Fatos, informações, são poucos relacionados ao tema e, assim, poucos relacionados entre si. Porque você simplesmente coloca tudo e não diz o que é causa de um, o que é consequência de outro. E por essas razões eu te dei 40. Os recursos coesivos eu demonstro pouco domínio, assim, achei que você poderia ter usado mais conectivos, você ter colocado conectivos entre as frases, dentro das frases, e, por exemplo, aquele porém introduzindo um parágrafo conclusivo, ou seja, você parece que não entendeu muito bem o significado de alguns conectivos, e aí você estudando isso, talvez você com certeza vai melhorar essa questão, mas por essas razões eu te dei 80. E aí, na proposta número 5, eu também te dei 80 pontos, porque a proposta que você traz, ela não atende totalmente à discussão que você fez. Você trouxe, na verdade, você não trouxe os problemas que você ia debater, e como é que você vai intervir em cima de uma coisa que você não trouxe? Entende? Se você não definiu qual é o problema, a intervenção se esvazia. A intervenção vai ser em cima do quê? Não tem. Então, por essa questão, a proposta não atende totalmente à discussão feita. E somando todas essas notas, a sua nota é 360. Então, vamos ver o que a gente pode fazer para você melhorar esses pontos e ter a sua redação, cara, decolando a partir de agora. Primeiro ponto, norma culta. Eu acho que a norma culta, ela é o ponto mais sério do seu texto. Dentre outros pontos que também são problemáticos nesse momento, a norma culta eu acho que mais me chama a atenção. Você tem que estudar ortografia, crase, vírgula, você tem que entender, estudar um pouco de concordância e regência, ver esses principais verbos que você tem dúvida. Certamente você tem dúvida em outros verbos e que você não usou, sabe? Aquele verbo que a gente escreve, a gente não está na dúvida, a gente procura um sinônimo e aí você encontra um outro verbo. Então, assim, vá procurar estudar essas questões, evitar usar as expressões que eu comentei ao longo dessa correção, palavras coloquiais. Entenda que a redação do Enem é uma redação um pouco mais formal e ela tem uma restrição em relação a que termos você pode ou deve usar. E utilizar adequadamente as siglas, é aquilo que eu falei. Em um determinado momento você usa de maneira desnecessária, em outro momento você não usa quando você precisa.
Então, entender essas questões, eu acho que vão ser pontos vitais para você já mudar muito a sua redação, assim, em muitos pontos, porque isso é uma coisa muito mais objetiva. Os outros pontos, eles precisam um pouco mais de reflexão, um pouco mais de treino, mas você treinar a ortografia, entender crase, entender vírgula, isso é você pegar uma gramática, pegar um site de alguém explicando e você entender as regras e seguir as regras. Tá com dúvida? Olha a gramática. E aí, nessa linha, você vai se resolver na medida em que você vai entender que aquilo tá errado, aquilo tá certo. Então, segundo ponto, estrutura ou mecanismos coesivos. Acho que você tem períodos muito longos que atrapalham o entendimento do raciocínio. Então, por essas razões, eu acho que você tem que diminuir os seus períodos. O ideal é você fazer 2 linhas e meia a cada frase que você faz, sabe? Porque senão fica uma coisa muito cansativa. E sempre colocar conectivos entre as frases, dentro das frases. E, por último, o segundo ponto, entender o que cada conectivo, qual é o momento de usar cada conectivo, o significado de cada conectivo. Estude esses conectivos porque eles são o fundamento do seu texto. Eles que indicam para onde a sua ideia está indo, para onde ela não está indo, o que você valoriza mais, o que você valoriza menos. Elas dão essa leveza para o texto. Elas são setas que indicam para onde você tem que pensar. Eu acho que isso vai te ajudar muito no seu texto. Você melhorando 1 e 2 do seu texto, você vai perceber. E as pessoas que forem ler também, que ele já vai ficar outro. Introdução. Eu acho importante que você entenda que a função da introdução é introduzir. Parece óbvio, mas a introdução ela tem 2 elementos. A contextualização, que foi o que você fez, e você demonstrar sua tese. Ou seja, qual é o seu posicionamento, quais os problemas que você vai debater. Então, se você não mostra isso, os seus argumentos se esvaziam porque eles estão defendendo o quê, se você não disse? E a sua intervenção se esvazia, porque ela está propondo intervir em que problema, já que você não levantou. Então, por essas razões, eu acho que você mudando uma coisa, você muda todo o resto. Em relação à argumentação, eu acho que você precisa organizar suas ideias. Uma vez que você tenha definido sua tese, você vai dialogar com a tese, porque a argumentação nada mais é do que um momento de você embasar aquilo que você está defendendo, você dizer por que aquilo que lá no início você definiu que era o seu posicionamento, por que esse posicionamento é importante. Então é o momento de você defender a sua tese, organizar suas ideias, entender que a argumentação tem início, meio e fim. Assim como a redação tem início, meio e fim, a argumentação também tem início, meio e fim. Você precisa começar dizendo o que você vai falar, você precisa trazer alguma coisa para embasar as fontes das suas... a fonte das suas informações e aquilo ter um sentido para a discussão como um todo. E, por fim, apresentar as consequências e conclusões daquele problema que você levantou. Se você não coloca um desses elementos, o seu argumento fica perdido, o seu argumento fica solto, o seu argumento fica falho. E foi isso que aconteceu. E aí, por último, entender de uma maneira mais clara a diferença entre a apresentação de dados e a argumentação. Você simplesmente me colocar vários dados não é argumentar. Os dados, eles servem para construir a argumentação, mas eles não são exclusivamente o que faz com que a argumentação aconteça. Você precisa apresentar uma ideia, você precisa embasar essa ideia, e aí sim você poderia usar os dados, e você teria que apresentar as consequências desse embasamento, dessa ideia. Essa é a estrutura da argumentação. E na sua conclusão, eu acho que você tem que entender que para você apresentar uma proposta completa, você tem que respeitar os 5 pontos do INEP, né, da cartilha do participante, que é o que você vai fazer, quem vai fazer, como você vai viabilizar, quais os efeitos e o detalhamento de um desses pontos. Então, isso sempre tem que constar para cada um dos 2 problemas que você levantar. 2, aí depende do número de problemas que você vai levantar. E eles têm que fazer menção a essas questões. Introduzir conclusão adequadamente. A questão do conectivo, o porém não tem um sentido conclusivo. Agora, o percebe-se, portanto, tem esse sentido. Então, você estudar como que as pessoas introduzem uma conclusão. Tá aí de dever de casa. Como que as pessoas começam a fazer uma conclusão de maneira correta. E você vai descobrir uma maneira melhor de você começar esse texto. E propor uma intervenção para discussão, o que perpassa pela questão de você definir sua tese, definir seu posicionamento. Uma vez que você tem um problema que você levantou, você tem uma intervenção para esse problema. Então, se você gostou e acompanhou a gente até aqui, e se inscreve no canal, que com certeza você vai se beneficiar do conteúdo que a gente está trazendo para cá. Manda sua redação para a gente, que vai ser um prazer poder te ajudar também nessa jornada, tá bom? E a gente se vê nos próximos vídeos dessa playlist maravilhosa de correções das redações Enem. Tchau, tchau.